Bom dia a todos e a todas, a comunidade escolar de Juquitiba, né, que tem aí mais de uma dúzia de unidades escolares, entre creches e unidades de ensino fundamental. Meu nome é Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa, eu sou educadora, pesquisadora na área de políticas públicas, em particular nas políticas públicas de educação, e também atuo como consultora nas áreas de gestão e planejamento estratégico escolar. Antes de tudo, eu quero agradecer a professora Ana Salete Leite pelo convite para essa palestra, essa fala de abertura, numa reunião tão importante que é a reunião de planejamento, a primeira reunião de planejamento do ano da rede municipal de ensino. Essa é uma reunião importante porque ela alinha alguns pontos estratégicos para a atuação ao longo de todo o ano. E a escolha das palestras de abertura, no nosso caso aqui vamos falar de gestão democrática, já dá o tom, já indica o que a Secretaria Municipal de Educação tem em mente em termos de estratégia, de foco, de ênfase a ser dado ao longo do ano. É claro que no topo da lista de prioridades está sempre a aprendizagem, mas nós temos alguns processos fundamentais que precisam ser desenvolvidos justamente para garantir a aprendizagem na idade certa, com equidade, inclusiva e, acima de tudo, com qualidade. Bom, nossa fala de hoje é sobre gestão democrática. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Muito bem. O foco vai ser gestão democrática na educação básica municipal, mas nós falaremos particularmente sobre a gestão democrática escolar, né? Já que nós estamos aqui com os diretores, os assessores, os coordenadores, supervisores e professores, ou seja, digamos aí que estamos com 80% da comunidade escolar, talvez até um pouco mais, né, reunidos aqui. Faltariam os funcionários tanto do administrativo como de setores como de merenda, de limpeza, enfim. Mas estamos com uma boa parte da comunidade escolar reunida aqui nesse encontro de hoje. Então, o foco, para colocar aí uma sementinha para reflexão da comunidade escolar, o foco desta fala de hoje é a gestão democrática no ambiente escolar. Vamos iniciar discutindo um pouco sobre qual é o princípio dessa gestão escolar. Quando nós falamos da gestão escolar no âmbito da democracia, a Carta Magna de 1988, que é considerada uma das cartas que melhor aprimoraram os princípios democráticos, aliás, a que melhor aprimorou o princípio democrático no país, ela traz a gestão democrática como um princípio constitucional que deve reger o ensino público. Como princípio constitucional, cabe aos gestores educacionais em todos os entes federativos, seja em nível federal, estadual ou municipal, seja a gestão educacional da Secretaria Municipal da Educação ou a gestão da escola, em todos os níveis, o princípio que rege todos os processos precisa ser o da gestão democrática. E, afinal, o que é isso? O que significa fazer uma gestão democrática dentro do ensino público do país? Pessoal, a gestão democrática, a gestão pública democrática, ela é participativa. Ela garante, ela valoriza, ela fomenta e ela incentiva a participação. Então, é um formato de gestão mais horizontalizado, no sentido de incentivar a escuta de toda a comunidade,
não apenas na elaboração de planejamentos, mas também nas tomadas de decisão. Portanto, é um princípio básico da cidadania, de deveres e direitos que garantem o controle e a participação social. Onde nós devemos garantir o controle e a participação social dentro do princípio da gestão democrática? No planejamento e na elaboração de políticas educacionais, portanto, na hora que estivermos discutindo, planejando, elaborando o Plano Municipal de Educação, planejamento estratégico da Secretaria, o Plano Municipal da Primeira Infância, os projetos políticos pedagógicos, pois bem, em todas as instâncias de planejamento de uma secretaria, na busca por soluções de problemas complexos e priorização de ações. O que significa isso? Mas como? Eu vou convidar todo mundo para discutir os problemas complexos da escola? Sim, porque às vezes de onde nós menos esperamos, vem sugestões, vem indicações e problematizações que nós não havíamos percebido quando estamos discutindo a questão dos problemas educacionais. Um dos pontos fundamentais para garantir essa participação é na tomada de decisão. E convidar a comunidade escolar para participar da tomada das decisões dentro da escola e dentro da secretaria, não é, isso eu costumo falar sempre, não é apenas convidar para validar uma decisão que já foi tomada. É convidar para pactuar uma determinada decisão, colocando prós, contras e estando preparado para ouvir posições favoráveis e contrárias àquela tomada de decisão, para então chegar a uma articulação e uma pactuação de toda a comunidade em torno daquela tomada de decisão, na escolha dos recursos e nas prioridades de aquisição, ou seja, a comunidade precisa estar envolvida na priorização dos problemas e nas escolhas de aplicação dos recursos que já são tão escassos na educação, na execução das resoluções colegiadas. Aí a gente está falando de conselho escolar, de grêmio estudantil, de conselho municipal de educação, mas daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais nesse ponto. Nos períodos de avaliação da escola e da política educacional, envolver toda a comunidade escolar e também a comunidade local, representada aí pelos pais e responsáveis, na avaliação da qualidade do ensino, é fundamental para que você tenha uma devolutiva dessa comunidade sob várias perspectivas da garantia do direito a uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Agora, vamos resumir tudo isso? Resumindo tudo isso, o protagonista da gestão escolar, o protagonista da gestão democrática na escola, então, não é o gestor, não é o diretor. São as comunidades escolar e local que são os protagonistas, porque eles têm direito à participação ativa. Neste caso, o gestor é aquele que faz a mediação dessas participações, é aquele que faz as escutas e a gestão dos conflitos, sintetizando, planejando e organizando como elas serão implementadas da melhor forma possível. Então, veja que a função do gestor escolar vem mudando muito. Da ponta da pirâmide, como tomador de decisão, ele se torna parte de um processo no qual as comunidades são protagonistas e ele é um mediador, ele é um articulador e atua além da articulação e da mediação com a organização e o planejamento dos processos de gestão. Bom, antes de falar de como implementar a gestão democrática, eu preciso conhecer um pouco sobre os princípios e os documentos norteadores que sustentam esse princípio constitucional. Nós vamos passar rapidamente por eles e depois vou enviar para vocês essa apresentação, mas que é importante que todos conheçam. Lá na Constituição Federal, no inciso 6, a gestão democrática já aparece como um princípio constitucional básico da educação brasileira. Então, está lá definido na Carta Magna
esse princípio que deve gerir todo o processo de garantia da educação de qualidade. No Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito em parágrafo único: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do PPP da escola. Ao falar do direito de pais e responsáveis, portanto, da comunidade local, de ter ciência do PPP da escola, lá no ECA, ele já dá um aceno de que pais e responsáveis precisam olhar para o PPP, conhecer o PPP. Mas a LDB vai adiante, porque no ECA é tomar ciência. A LDB ela vai de maneira mais pontual e explícita, não é só tomar ciência. Os sistemas de ensino deverão definir normas de gestão democrática do ensino público, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Olha só, ampliou de tomar ciência para participar dos processos da escola. Lá no Plano Nacional de Educação, esse princípio de gestão democrática vai ficando cada vez mais claro. Na meta 19, explicita que é necessário assegurar as condições para efetivar essa gestão democrática. Como? Estimular a constituição e o fortalecimento da gestão escolar, inclusive na formação de conselheiros, e assegurar as condições de funcionamento autônomo. Desculpe, aqui é o fortalecimento da gestão democrática, né? Na escola faltou democrática aí, assegurando as condições de funcionamento autônomo do conselho. Então, às vezes, é preciso, inclusive, da formação para os conselheiros, porque nós escutamos muito quando atendemos os municípios, os diretores e assessores dizendo: os pais não querem participar dos conselhos, não participam dos conselhos ativamente, conselho escolar. É preciso formar esses pais, educar esses pais em vários momentos e das mais variadas formas para compreender que o conselho escolar é o espaço por excelência da sua participação na vida escolar, na vida e na gestão da escola. Estimular a participação e a consulta dos profissionais de educação, alunos e seus familiares na formulação dos PPPs. Veja, aqui ele já deixa claro: não é apenas para tomar ciência, é para estimular a participação e consultar toda a comunidade escolar e a comunidade local. E estimular a constituição e o fortalecimento dos grêmios estudantis e as associações de pais, né? As associações de pais que são tão importantes para auxiliar na gestão mais autônoma dos recursos da escola. Na BNCC, a BNCC ela coloca o seguinte, que a educação democrática como amplo envolvimento da comunidade de maneira inclusiva, solidária e envolvimento dos professores na construção do PPP. Percebem, mais uma vez, que o PPP é ponto fundamental na constituição da gestão democrática dentro da escola? Pois bem, porque o projeto político-pedagógico é a espinha dorsal da escola. E nós sabemos que, pelo Brasil afora, muitas escolas ainda olham para o PPP como um documento que deve ser feito para responder a uma exigência legal e administrativa. Depois que ele fica pronto, coloca na gaveta e nunca mais é consultado. E a questão é que hoje a implementação da gestão democrática ela exige que o projeto político-pedagógico seja um documento vivo, que represente o processo efetivo de participação ativa da comunidade, tanto na sua elaboração quanto na sua implementação, traduzindo aí uma gestão com transparência, né? Traduzindo como uma gestão engajadora de todos os atores. O novo Fundeb ele traz as condicionalidades do VAA. Para a comunidade escolar entender um pouco sobre isso, as condicionalidades do VAA, elas dizem respeito ao valor aluno ano, como valor aluno ano resultado. O que significa isso? Vai se valorizar as ações que melhoram a qualidade da gestão
dentro das secretarias municipais de educação, dentro das escolas. E um dos elementos que as condicionalidades do VAR traz é justamente a gestão democrática, a implementação da gestão democrática. E o princípio da gestão democrática contido no Plano Municipal de Educação, aí de Juquitiba, que precisa ser observado e precisa ser implementado. Desculpe, gestão democrática que precisa ser observada e implementada. Agora, um documento novo, agora de 2021, é o parecer número 4 do Conselho Nacional de Educação, que traz o texto preliminar da Matriz Nacional de Competência dos diretores da escola. É importante esse documento que está sendo elaborado e que logo vem por aí com uma regulamentação, porque ele traz a gestão democrática como uma das competências, é a competência A3, né, uma das principais competências do diretor, que é implementar e coordenar a gestão democrática da escola. O que isso significa? Significa que o diretor precisa, além de administrar, ao administrar, aliás, a unidade escolar, essa administração, ela precisa respeitar os princípios, o princípio constitucional da gestão democrática, que está na legislação nacional e nas normativas das redes de ensino. Em outras palavras, é necessário garantir a participação efetiva da comunidade local, pais e responsáveis, e da comunidade escolar, professores, funcionários, na construção do PPP, na vida da escola e nas tomadas de decisão. Mas o foco do PPP é muito importante, porque no PPP estão todas as diretrizes de condução da vida da escola. E essas diretrizes, missão, visão, valores, objetivos, o conceito de escola, o conceito de educação básica, o conceito de criança, de aprendizagem, de campos de experiência e os planos de ação de gestão escolar, todos eles devem estar pactuados com a comunidade escolar e a comunidade local, né? Então, não é apenas, mais uma vez, dar ciência a essas comunidades do PPP, vai lá e mostra o documento pronto e pede para eles validarem, não é validação, é pactuação, eles participam de todo o processo. Quais são as atribuições? Né? Lá nós falamos da competência básica, né, de implementar a gestão democrática, e dentro dessa competência, quais são as práticas que o gestor, que o diretor precisa garantir? Primeiro, e o mais básico de tudo, constituir espaços coletivos de participação, de tomada de decisão. E esse espaço, por excelência, são as instâncias da gestão democrática, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas que na escola representam o conselho escolar, o grêmio estudantil e a APM. No caso, você, nessas três instâncias, vocês conseguem envolver, se o seu conselho tiver uma ampla representação, você consegue envolver toda a comunidade. Ampliar a participação dos sujeitos da escola, incentivando, valorizando e dando visibilidade à participação. Ou seja, além de incentivar, além de construir os espaços com os conselhos e os grêmios, como é que você vai valorizar, vai ampliar a participação do restante dos profissionais da educação e da comunidade escolar? Vai realizar escutas anuais, rodas de conversa, assembleias. É importante ampliar cada vez mais a participação para que esses sujeitos se sintam parte do processo. Garantir o pleno acesso à informação, transparência, PPP publicado no site, informações, atas do conselho publicadas, dados e documentos da escola publicados. Quanto maior o acesso à informação, mais se consolida a democracia como o eixo fundamental da ação da escola. Incentivar e apoiar os colegiados da escola, inclusive a organização estudantil, tem que dar base, tem que dar o espaço, formação. Estabelecer mecanismos de elaboração, consulta do PPP e validação, elaboração, consulta, que é a pactuação, e lá no final a validação. Mas eles participaram de todo o processo.
Garantir a publicidade na prestação de contas, é importante isso, em particular em organizações e instituições como a APM. Prestar aos pais ou responsáveis informações sobre a gestão da escola toda vez que eles pedirem e também quando eles não pedirem. E realizar a avaliação institucional sempre com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Agora, tudo isso, gente, é baseado e assentado. O gestor escolar não consegue implementar uma gestão escolar se ele próprio, uma gestão democrática, se ele próprio não for democrático. Nesse sentido, ele próprio tem que realizar uma autoformação, investir na sua autoformação para desenvolver valores e princípios de equidade, de inclusão, de acesso, de permanência, de diálogo, né? Diálogo que é fundamental, transparência, capacidade de realizar escuta qualificada, aprender a ouvir, empatia e desenvolver relacionamentos baseados em saberes e afetos. Olha só, e aqui nós estamos falando de bons relacionamentos baseados, então, no acesso a todos, na inclusão de todos, na discussão e nas tomadas de decisão. O MEC, ele diz o seguinte: na hora que o gestor escolar ou gestor educacional for implantar a gestão democrática na escola, são duas frentes que precisam ser organizadas. A primeira delas são as instituições, a instituição de marcos legais que regulamentem a gestão democrática no município. Então, precisa ter regimento de conselho escolar, regimento de grêmio estudantil, a legislação que define os critérios para a escolha dos diretores, né? Tudo isso, todo esse arcabouço legal precisa ter institucionalizado. E, numa segunda frente, organizar e garantir que pais, professores, alunos, funcionários, comunidade do entorno participem, discutam, opinem e auxiliem na elaboração e implementação tanto do Plano Municipal de Educação quanto do projeto político-pedagógico da escola. Vamos reforçar? O que ficou na cabeça sobre gestão democrática? E aí, diretores, professores, assessores? Está difícil entender um pouquinho o que significa ser um gestor democrático e implementar a gestão democrática? É preciso articular. Diretores, assessores, coordenadores, secretários da educação precisam desenvolver as competências de articulação, negociação, mediação. Para quê? Para que toda a comunidade que compõe a rede municipal de ensino entenda o que significa direitos, mas também entenda o que significa deveres. Todos têm o direito de participar, mas todos têm o dever de participar com qualidade. E como isso pode ser desenvolvido dentro da gestão democrática, porque direito e dever são indissociáveis, são um parzinho indissociável. Por isso é preciso criar condições que se estabeleçam as orientações necessárias para os membros de uma coletividade aplicarem a responsabilidade social, sempre focando na aprendizagem dos alunos, que é o centro de todo o processo que nós desenvolvemos. O que significa isso? Se a minha comunidade tem dificuldade, participa pouco, eu preciso criar meios de formação para que se aprendam, porque é isso, gente, participação ativa é uma habilidade que nós aprendemos, ela pode ser aprendida tanto pela comunidade escolar como a comunidade local. E aí, professores que estão ouvindo a palestra, vocês participam ativamente da elaboração do projeto político-pedagógico da sua escola? Já viram o projeto político-pedagógico da sua escola? Diretores e assessores, como está o conselho escolar? Como está o grêmio estudantil para o caso das escolas de Fundi 2? Como foi elaborado o projeto político-pedagógico? A comunidade foi ouvida? Professores, funcionários foram envolvidos? Essas são algumas das questões que
precisam ser colocadas à mesa e discutidas para que a gestão democrática seja implementada. Afinal, quem são os atores que eu preciso envolver na implementação de uma gestão democrática? O centro do processo são os alunos. Eu preciso ouvir os alunos. Ah, mas se os meus alunos forem lá da creche do B1, tem várias formas. Vocês vão ter em breve uma palestra com a professora Marlene, que é da área de psicologia da educação. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre educação infantil. Tem várias formas de perceber qual é a escola desejada pelas crianças, pela primeira infância e também pelos seus pais. De toda forma, os alunos estão no centro de todo o processo. Pais e comunidade local, dirigentes municipais de educação, gestores escolares, professores e funcionários. Esse é o grupo de atores principais que precisam alterar suas práticas de relacionamento. Por que eu digo alterar suas práticas de relacionamento? Nós precisamos sair daquela velha cultura do coronelismo, daquele ditado de que fala, como é que é? Fica quieto quem tem juízo, né? Toma decisão quem tem o poder e fica quieto quem tem juízo. Esse é o momento da democracia, em que, estando ou não de acordo com a tomada de decisão, eu preciso me colocar sem medo de represália, e aquele que está na gestão precisa dar abertura para ouvir as participações, para ouvir todos aqueles que têm o dever de participar nas tomadas de decisão. Ainda dentro dos atores e atrizes da gestão democrática, a Heloísa Luque fala, tem uma frase que eu acho que é fundamental aqui para que a gente possa parar e refletir um pouquinho. A gestão democrática é a superação do poder individual e de referência empregado nas escolas e a promoção da construção do poder da competência, centrado na unidade social escolar como um todo. Ou seja, a gente supera aquela ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí o manda quem pode é o diretor, obedece quem tem juízo é todo mundo. Então a gente supera esse poder individual e dá um passo além para a construção de um poder mais horizontal, compartilhado, porque houve maior participação nas tomadas de decisão. Para isso, é fundamental melhorar a interação entre a escola e a comunidade e formar uma cultura de liderança compartilhada e de co-liderança, tá? Quando eu falo um pouquinho nisso, pessoal, eu penso em diretor que escuta com qualidade, diretor que compartilha os espaços e a construção do PPP em todas as suas etapas, na construção do conselho, no diagnóstico de aprendizagem, de recursos humanos e de infraestrutura, no diagnóstico da educação infantil, na construção da missão, valores da missão, valores e visão, dos objetivos da escola e, finalmente, do plano de ação. Integrando todas essas ações e estabelecendo uma confiança entre os atores de que serão respeitadas e aplicadas as tomadas de decisão coletiva. A interação entre escola e comunidade melhora muito quando a comunidade confia que a decisão que foi tomada coletivamente vai ser implementada pelo diretor e a comunidade, pelo diretor e a equipe de gestão. E se não for implementada, que ele vai reunir a comunidade para dizer com honestidade porque não foi. Transparência, melhor o termo transparência, né? Então, fala-se muito de como melhorar a integração escola-comunidade. Penso, e tenho certeza disso, a experiência vem mostrando que a implementação da gestão democrática é um passo importante. E aí, quais são as competências a serem desenvolvidas no campo da gestão democrática pela equipe escolar? Pelos gestores, pelo diretor, diretora, assessor,
assessora, coordenador, coordenadora, dirigente municipal de educação. Primeira coisa, preciso me comprometer com o meu desenvolvimento profissional. Eu sou democrático e antes de me comprometer com o meu próprio desenvolvimento profissional, eu tenho que fazer uma autoavaliação do meu desenvolvimento profissional. Como eu faço gestão escolar? Faço gestão escolar como 20 anos atrás? Eu estou atualizado com os novos perfis de gestão? Então, primeiro passo, desenvolver autoridade, empatia e respeito às pessoas. Perceba que a autoridade não é autoritarismo, né? Empatia, que é aprender a se colocar no lugar dos outros. Focar o seu trabalho no compromisso com o ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem, a aprendizagem tem que ser o foco sempre. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação sempre sob o ponto de vista da gestão democrática. Conduzir continuamente o planejamento estratégico. Desenvolver um planejamento estratégico e pedagógico. Zelar pelo patrimônio, desenvolver a inclusão, a equidade e a cultura colaborativa da escola. Alguns gestores fazem a gestão do conflito, né? Jogam a equipe dentro de uma rinha e quem sobreviver é o mais forte e ganhou. Nós sabemos que essa era uma metodologia de gestão muito aplicada lá nos anos 60 e 70, mas agora nós não preconizamos mais a gestão pelo conflito, mas preconizamos a gestão democrática, que é a gestão da conciliação, da mediação e da valorização da participação. Coordenar equipes de trabalho, saber comunicar-se e lidar com conflitos, trabalhar e engajar com e para a comunidade, cuidar e apoiar os recursos humanos, liderar a gestão da escola, implementar e coordenar a gestão democrática e relacionar-se com a administração da Secretaria Municipal. Perceba que tem uma dimensão política muito forte na gestão escolar, né, no papel do diretor na escola, e essa dimensão política no sentido de ser aquele que articula os atores e aquele que articula as instâncias de gestão democrática. E, ao articular, ele diminui a centralização, diminui a verticalização. Quem são as instâncias da gestão democrática que precisam ser consideradas? Na rede, o Conselho Municipal de Educação, os CACs, os Conselhos de Alimentação Escolar, e lá na escola, as APMs, os conselhos escolares e os grêmios estudantis. Essas são as instâncias que precisam ser envolvidas dentro da vida educacional da educação pública municipal. E aí eu finalizo essa fala, que é uma fala, na verdade, de motivação, é uma fala de alerta também, porque não é mais possível fazer gestão escolar sem aplicar o princípio da gestão democrática. E quando eu digo não é possível, é porque cada vez mais documentos reguladores exigem que a gestão escolar seja democrática. E a questão é, para ser democrático, a gente tem que se abrir à diversidade, tem que se abrir a opiniões diversas. Olha o que o Edgar Morin fala nos 7 saberes necessários à educação do futuro. O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e ideias. Ficamos cristalizados, né? E estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias. Esse é o convite que o Morin nos faz, e o convite que eu faço para a rede municipal, para os gestores escolares e para o dirigente municipal de educação e toda a equipe da secretaria, é realizar uma autoavaliação de como a gestão democrática está sendo implementada, como estão os conselhos das escolas, como estão os grêmios, as APMs,
Como é que está o Conselho Municipal de Educação? Qual o nível de participação? É preciso formar os conselheiros? A participação dos pais na vida da escola é intensa? Os professores fizeram parte, discutiram lá no horário coletivo, né, nos HTPCs, discutiram a elaboração e a revisão dos PPPs? Eles conhecem profundamente os PPPs? E os funcionários da merenda e da limpeza participaram, foram ouvidos na elaboração do PPP? Essas são perguntas que podem ajudar, podem nortear as primeiras reflexões para um diagnóstico do que falta, do que é preciso para implementar a gestão democrática, de fato, aí na escola. Eu vou agora aqui terminar a minha apresentação, interromper meu compartilhamento de tela e agradecer. É uma pena que eu não esteja online com vocês, que eu não esteja aí ao vivo com vocês, porque poderia, então, tirar dúvidas, mas eu já me coloco à disposição, disponibilizo o meu e-mail, vocês podem fazer contato comigo, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, para que a gente possa bater papo, falar um pouquinho mais de gestão democrática, como que a gestão democrática é importante na revisão dos PPPs, como que a gestão democrática é importante para criar uma cultura de colaboração e de participação e interação entre comunidade e escola. Muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação e deixo aqui um grande abraço e um beijo no coração de todos.